Boa noite, alunos, né? Estamos aqui de volta com o segundo bimestre. Eu tô gravando esse vídeo porque eu acho que seria melhor a gente ter uma interação, né, pelo YouTube, porque eu acho que deu muito certo, né, no primeiro bimestre, só que tem algumas diferenças, né? Infelizmente, eu não vou conseguir demonstrar as receitas para vocês, né, como eu havia feito, porque a UEG, ela não conseguiu disponibilizar, por enquanto, nenhum recurso financeiro para que a gente conseguisse demonstrar, mesmo que à distância, né, as receitas. Então, houve uma mudança nessa parte da metodologia, né, realmente, para mim, né, sozinha ficaria inviável, né, fazer a compra de todos os insumos, né, para poder demonstrar para vocês. Então, eu tô gravando esse breve vídeo só para fazer uma introdução à aula de hoje, né? Que hoje o nosso tema é sobre massa fresca, que é um tema muito legal e tem uma história muito bacana também. E é uma aula que ela é repleta de técnicas, né, gastronômicas. Então, o que eu optei por fazer? Eu preparei aqui um material teórico, né, sobre o assunto. E o que eu vou querer mudar? No primeiro bimestre eu pedi muitas atividades, muitos questionários, né? Então, a minha ideia para esse segundo bimestre, né, seria um pouco diferente. Eu acho que seria mais legal a gente interagir como se fosse assim numa espécie de fórum, né? Onde a gente conversasse ali ao mesmo tempo, deixando as nossas ideias, né? Como se fosse um chat, um bate-papo, mais ou menos isso. E a gente discutiria o tema da aula. O material, ele vai ser enviado hoje para vocês. Eu vou enviar tanto no WhatsApp quanto no sistema, né? Eu não sei se tá acontecendo algum problema com o sistema CEAR, né? Se tiver, eu já vou deixar disponibilizado no WhatsApp, porque igual eu falei pra vocês, eu acho que deu super certo, né, essa metodologia, acho que foi de fácil acesso, né, pra vocês, e é isso. E como vocês podem ver, eu tô gravando aqui na minha casa, né, eu voltei pra minha cidade, creio que alguns de vocês também voltaram, né, pra cidade de origem, e o que eu gostaria de falar? Cada aula nossa já vai ter algumas receitas, né? Igual as outras do bimestre passado. E eu vou ter que deixar livre, né? Caso vocês queiram executar. A gente sabe que é completamente diferente, né? A assistência que o professor dá para o aluno no laboratório, né? Presencial, com uma qualidade completamente diferente, né? Do que está acontecendo agora, que é online. Então, eu vou deixar livre essa questão para quem tem condição, né, de reproduzir, para quem tem condição de comprar, né, os insumos. Eu não posso exigir de vocês, jamais eu exigiria que vocês comprassem, né, e reproduzissem em casa. E sem falar também que a parte teórica, né, das disciplinas, né, dos assuntos é muito importante, né, pra gente é muito legal saber fazer, saber a prática, mas a teoria, ela nos dá uma base também muito legal, né? Que tem várias curiosidades, né? Várias técnicas, e a gente pode usar a teoria na prática, que é isso que eu tento levar para as minhas aulas. Então, hoje nós vamos falar de massa fresca. O conteúdo tá bem legal. Assim que vocês acessarem, vocês vão ver aqui a história da massa fresca, que tem uma briga aí entre a China e o Oriente Médio, né, a origem dela. E depois, no decorrer do material, a gente vai começar a falar sobre alguns tipos de massa, né, os processos de fabricação, os tipos de massas, os tipos de farinhas, que é bem interessante também. Temos massas, né, que tem algumas variações, algumas vão ovos, outras não, né, vocês vão ver a diferença de farinhas também, farinhas italianas e brasileiras, a função do ovo na massa, né? Que mais que eu já posso adiantar aqui para vocês?
texturas e cores da massa, que a gente consegue fazer massas coloridas, né, através da adição de purês, né, de vegetais ou então de folhas, né, ervas, né, que a gente costuma dizer. Vocês vão ver também sobre a questão de qual molho certo para cada tipo de massa, que também é muito interessante, né? Lembrando que as massas são divididas em 4 grupos, né? Então, hoje a gente tem, né, esses grupos que seriam divididos em massas pequenas, massas curtas ou tubulares, massas longas e massas recheadas ou massas que são usadas para rechear. Então, temos isso também. Vocês vão ver também nesse material a questão dos cuidados que a gente tem que ter para preparar as massas frescas, os jeitos de abrir a massa, né, que a gente pode usar tanto o cilindro ou se não o rolo, né, de forma manual. Temos também diversas modelagens, né, com recheio e sem. Na parte das modelagens com recheios, né, vocês vão ver alguns diferentes tipos de massa e como que vocês fazem as dobraduras. Deixa eu só olhar aqui. Vocês também vão ver a questão do pré-cozimento, o jeito correto de cozinhar, a questão da quantidade de água para cada grama de massa, a questão do sal na água, né? Então, tudo tem um porquê, né? A gente tem que começar a observar essas coisas. E também eu coloquei uma aba aqui da condição de conservação, né, das massas. Então, a gente tem aqui alguns jeitos, né, algumas técnicas diferentes, né, que as massas podem ser conservadas e alguns equipamentos, conservação caseira. E achei interessante também colocar uma proporção, como se fosse servir, né? Vamos supor que tanto de massa, que tanto de molho, né, para cada pessoa, né? Acho que é bem legal a gente saber isso. E no final eu coloquei algumas curiosidades. Então o material, ele ficou um material de 19 páginas, que tem uma base, né, sobre o assunto. E agora eu vou terminar de fazer algumas receitas, porque o que eu pensei? Eu acho que seria interessante a gente fazer esses debates, né, com a interação de todos vocês, né, seja no grupo do WhatsApp ou seja no fórum que é disponibilizado no sistema CEAR. E nós podemos discutir sobre esse tema durante a semana e eu vou deixar livre para quem queira reproduzir alguma receita de massa com algum tipo de molho e dividir com a gente no grupo, né? Então, eu vou deixar essa parte à vontade, infelizmente, né? Seria legal todo mundo fazer junto, né? No laboratório, a gente trocar ali, né? Os feedbacks, né? Mas, enquanto a pandemia estiver rolando, a gente não vai conseguir fazer dessa maneira. Então, esse vídeo é um vídeo só assim, mais explicativo sobre a questão da metodologia, né? E espero que a gente tente, né, continuar com um resultado positivo, que eu achei que foi muito bacana no primeiro bimestre, né? E qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem contar comigo e estarei à disposição.